Boa noite, gente. Tudo bem? Graça e paz. Eu sou o Rafa, venho lá de São Paulo. Quem estava aqui ontem? Deixa eu ver. Então tem bastante gente nova também. Então tá, deixa eu me apresentar de novo. Eu sou o Rafa, sou pastor da Casa Zion, igreja lá de São Paulo. Deixa eu pôr meu tempo aqui para eu não me perder. Nós somos lá de São Paulo e glória a Deus que o Senhor nos conectou com o pastor Marco de uma forma tão especial. Eu estou aqui junto com a minha família, a pastora Thalita aqui comigo, Gabriel, Beatriz, Rafael e Miguelzinho estão lá atrás. E família é grande, é isso mesmo. E nós estamos muito felizes de estar aqui compartilhando o Evangelho com vocês. Ontem nós ministramos sobre o poder do relacionamento. Nós entendemos sobre a importância de ter o Espírito Santo como alguém, não como alguma coisa, e desenvolver um relacionamento com Ele, que nós vamos colher muitos frutos. Hoje eu quero poder compartilhar com a graça do Senhor sobre um crescimento que está disponível para todos nós, sem perder a essência. Irmão, eu quero começar dizendo que crescer está muito longe de ser uma palavra de autoajuda ou de coaching, não é isso. O crescimento, ele provém de Deus. Tudo que é de Deus, cresce. Eu posso mostrar para você na Bíblia de ponto a ponto. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões. Quando Jesus pega um pão e um peixe, ele multiplica. Quando Deus faz de Abraão, Isaac e Jacó uma nação. Quando Jesus vem, separa 12 homens e deles começa o início de uma igreja e nós estamos aqui. Então tudo que vem de Deus, tudo que Deus põe a mão, cresce. O crescimento, ele é de Deus. Deus fez o homem e a mulher, cresceu a família, deu start na família. E aí veio todas as gerações e aqui nós estamos. Então, se nós estamos em Deus, nós vamos crescer. E quando eu falo crescer, eu estou falando de dentro para fora. Todas as áreas da minha e da sua vida vão ser alcançadas pelo Senhor. Não tem como nós não crescermos. Paulo vai falar sobre uma edificação, e esse grego na edificação é uma edificação tanto horizontal quanto vertical. Então é natural, por exemplo, que a igreja cresça. Isto é que são 11 bebês que estão chegando? 11 bebês que estão chegando, fora os que ainda não conhecem a Cristo que vão chegando na igreja. Isso é crescimento, isso é edificação. Está tudo bem, é bênção crescer. E eu quero pensar com você algumas coisas aqui que vão fazer sentido e resposta para a sua oração. E vai trazer um norte para a sua vida. Eu creio que, irmão, presta atenção, isso é uma cultura que nós temos lá na nossa igreja e o pastor Marco também tem isso. Conferência não é só mais um evento da igreja, porque todo mundo faz evento. A conferência dentro de uma igreja é um ajuntamento que Deus vai trazer uma direção para uma nova estação, para um novo tempo. Senão não tem motivo para nós estarmos aqui. Nós já nos reunimos todos os domingos no culto. Mas quando o Senhor gera no coração do sacerdote a intenção de fazer uma conferência, de mobilizar pessoas, é porque o Senhor está falando assim: eu quero iniciar um tempo novo sobre a igreja, eu quero trazer um derramar novo sobre a igreja. Então eu preciso que a atenção de vocês esteja sobre mim. Isso é o Senhor falando. Então o Senhor, ele mobiliza uma conferência, nos reúne, gera expectativa no seu coração, gera fome e sede no teu coração, para que o seu coração seja uma terra fértil, para que a semente, ao ser lançada, ela produza fruto. 30, 60 e 100 vezes mais.
É a parábola do semeador. Então, eu preciso que você preste atenção, porque enquanto nós estamos ministrando, o Espírito Santo vai pegar essa palavra e ele vai partir ao teu encontro. Lembra a oração que você fez no secreto? Lembra a oração, o jejum que você fez? A oração que você tem feito faz tempo? Chegou o dia do Senhor te responder. Então feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Espírito Santo, a tua palavra diz que é você que nos guia em toda verdade. Então nós queremos ser guiados pela verdade da palavra. Nós queremos ser ministrados por você. Mais do que a minha voz, mais do que o meu entendimento, nós precisamos de você. Paulo diz aos Coríntios que não é por palavra de sabedoria, mas é com demonstração do Espírito de poder. E eu clamo para que o teu poder caia sobre nós, se manifeste entre nós, despedaçando o jugo, removendo do entendimento as fortalezas da mente, as frustrações que entulham a alma. Eu oro para que você desentulhe isso e encontre um caminho aberto para semear uma semente nova. Espírito Santo, eu declaro os céus abertos sobre esse lugar, a atmosfera celestial aqui agora, em nome de Jesus. Eu declaro a verdade sobre a realidade. Eu declaro mentes sendo expandidas para receber a sua palavra. Nós escolhemos hoje ficar aos pés de Cristo para receber a boa parte, que é o Evangelho. Em nome de Jesus, Espírito Santo, promova um crescimento acelerado em cada um que está aqui hoje e aqueles que nos assistem pela internet. No nome de Jesus, amém e amém. Irmão, nós precisamos entender que todo crescimento ele tem um propósito. Crescimento sem propósito se resume em eu me tornar um inimigo da cruz de Cristo, como Paulo fala aos Filipenses capítulo 3. Sabe o que é crescer sem propósito? É quando eu quero crescer construindo o meu próprio reino, construindo o meu próprio império. Lembra de Gênesis 11, vou falar no final, quando os homens se reúnem sob a liderança de Nimrod, e eles fazem uma torre alta para eles se tornarem conhecidos. A torre de Babel. Deus faz o que? Desce, confunde eles. Por quê? Porque eles estão fazendo algo com a intenção de se exaltar. O crescimento que vem de Deus não é para eu me exaltar e nem para eu me tornar inimigo da cruz de Cristo, para eu ter o rei na barriga. Não é isso. Deus não nos faz crescer para que a gente roube a glória de Deus. Lembra da canção? Tudo veio de ti, tudo volta para Ele. Nada vai roubar a sua glória. Nenhum homem é capaz de roubar a glória de Deus. Ele é excelso, supremo, grandioso. Nós somos homens e mulheres miseráveis que pela misericórdia e graça estamos respirando hoje. Simples assim. Essa é a nossa condição. Nós estávamos na condenação da morte eterna, na fila do inferno. E o Senhor foi lá, eis que estou à porta e bato. Bateu na porta do meu e do seu coração, nos encontrou, nós abrimos a porta, Ele entrou e ceiou com a gente, e tem estado conosco, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Ponto. Essa é a nossa condição. Então, todo crescimento que vem dEle, tem que voltar para Ele, a glória. Lembra de Lúcifer? O anjo mais lindo, diz a Bíblia, mas que ele era revestido de pedras preciosas, ou seja, ele tinha um destaque diferente. E o que acontecia? A glória de Deus passava por ele e ele compartilhava da glória, porque ele era um querubim. O querubim, se você for estudar sobre angiologia, era uma casta de anjos que eles ficavam
protegendo a glória de Deus, mais próximo da glória de Deus. Então a glória de Deus passava por ele e ele compartilhava da glória, até que chegou um dia que a glória de Deus vinha sobre ele, ele pegava um pouquinho e compartilhava. A glória de Deus vinha, ele pegava um pouquinho e compartilhava, até o dia que ele achou que ele era melhor do que Deus. E o que acontece com ele? Foi embora, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quero deixar claro para você que todo crescimento que vem de Deus, a glória tem que voltar para Deus. Se Deus te exaltar no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, não importa. Se Deus te enviar para as nações, se Deus te fizer um governante, se Deus te fizer um CEO de uma empresa, um gerente de uma empresa, se o Senhor te der muitos recursos financeiros, é tudo para a glória dele. Então crescer sem perder a essência, é isso que eu quero pensar com você. E aí, aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, no versículo 6, para nós ganharmos tempo, a palavra diz assim: com o tempo morreram José, todos os seus irmãos, está dando uma microfonia, todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, havia uma promessa feita a Abraão, e aí Isaac, Jacó, e neste momento agora, José estava no Egito como governador do Egito. Só que acontece, José morre, aquela geração morre. Só que mesmo José morrendo, existe uma promessa de crescimento, falando que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles, por causa de uma palavra que Deus liberou sobre a vida de um homem. José morreu, mas eles continuaram crescendo. E o cenário é que agora José morreu, ou seja, não existe mais um governador de Israel como autoridade. Subiu um novo faraó, e esse faraó não conhece a história. Olha o que o texto diz em Êxodo 1, versículo 8, ele diz assim: nesse meio tempo que José morreu, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos. Lute contra nós e saia da guerra. Se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a promessa. E aí então esse rei viu que o povo estava crescendo e multiplicando, então ele teve uma ideia de falar: nós precisamos parar com esse crescimento. Irmão, mas eu quero falar uma coisa para você, já liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Se existe uma palavra de Deus sobre você, pode se levantar quem for, do norte, do sul, do leste ou do oeste, não vai acontecer nada, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Nós precisamos entender que se existe uma promessa de Deus para mim e para você, essa promessa ela se cumprirá. Queira o homem ou não interessa. Queira o diabo ou não interessa. O que cabe a mim e a você é se colocar no lugar de submissão, um lugar de obediência, respeitar os tempos e as estações, a maneira como Deus trabalha, respeitar a maneira como que Deus age, ficar no lugar, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo de, sabe o que significa ficar debaixo da sombra do Onipotente? É ficar debaixo daquele que tem todo o poder. Então quando você sai desse lugar, você sai carregando o poder de Deus sobre você. Então aqui o faraó queria parar o povo, coitado. E ai daquele que queira parar um ungido de Deus, irmão, um homem, uma mulher de Deus. Não existe essa possibilidade, não existe. E aí então no versículo 1, no 12, agora capítulo 1, 12, ele fala assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, as tuas aflições estão servindo como um trampolim para o seu crescimento. Quanto mais aflição, quanto mais dor,
é sinal de que Deus está operando. Você não lembra que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, irmão? Você acha que Deus não está no controle das nossas vidas? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo com você? Você acha que Deus por um momento perdeu o controle? Eu fico imaginando Paulo e Silas na cadeia, preso, ensanguentado, cheio de feridas, adorando. Eu fico imaginando, será que Paulo pensou, Deus me abandonou? Claro que não, porque quando você tem um propósito, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Senhor é contigo. Então o grande lance aqui é que não importa se estão afligindo, se está doendo. O que eu vou dizer para você e te ensinar essa noite é: permaneça nesse lugar de obediência, permaneça no lugar de retidão, permaneça no lugar de santidade. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas medita no livro dessa lei dia e noite. Não há o que temer. É óbvio que eu e você temos o nosso lado natural, e há momentos e circunstâncias que vão bater na nossa porta e vão falar: olha, eu sou o medo, cheguei. Olha, eu sou o desemprego, cheguei. Irmão, ok, não é fácil lidar com a realidade. E eu nem estou falando para você viver na espiritosfera e falar para você, não existe circunstâncias assim para a vida do crente. Tem! Só que o grande lance é, como que nós vamos encarar isso? Irmãos, nós não somos de açúcar. Irmãos, nós precisamos ter o casco um pouco mais grosso para bater de frente. A gente não pode ser tão mimimi ao ponto de ficar melindroso. Ai, Deus não me ama mais. Ai, Deus esqueceu de mim. Ai, Deus isso. Ai, Deus aquilo. Deus não esqueceu de Jesus na cruz. Deus não esqueceu de Jesus no deserto. Deus era presente com ele. Só que fazia parte da missão, fazia parte do propósito. E nós ficamos de olho nas circunstâncias e tiramos os olhos do propósito. O olho é no propósito. O livro de Hebreus, o autor vai dizer assim, que os meus olhos têm que permanecer fixos em Cristo, o autor e consumador da minha fé, aquele que gera a fé, aquele que escreveu no meu coração a fé. Cristo em nós, a esperança de toda glória. Então, meu irmão, não importa as aflições que venham diante de nós, não importa, porque eu nunca vi em toda a Bíblia, e eu sou testemunha na minha vida, eu nunca vi um mar que Deus não pudesse abrir, eu nunca vi um sol que Deus não pudesse parar, eu nunca vi uma muralha que Ele não pudesse derrubar, eu nunca vi um morto que Ele não pudesse ressuscitar, eu nunca vi um enfermo que Ele não pudesse curar, eu nunca vi alguém que Ele não pudesse salvar. Eu nunca vi, porque Ele é Deus. Ele é Deus e ponto. Então nós temos que ficar de olho nele. E o crescimento vai acompanhando. Porque a Bíblia fala que quanto mais afligiam, mais multiplicavam. As aflições às vezes são necessárias para nos ensinar, para nos disciplinar. Irmão, te falar uma coisa: Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus nos prova. Deus, Ele nos prova, porque não é porque Ele é ruim, não. Ah, eu estou numa prova. Glória a Deus que você está numa prova. A palavra vai dizer em Atos, depois que os discípulos foram soltos, João e Pedro, que eles saíram felizes, porque se consideraram dignos de apanhar por causa de Cristo. A gente tem uma dor de barriga, a gente já vai chorar. Glória a Deus pelas provas que nós passamos, pelos desertos que nós passamos. Deserto, irmão, é lugar de passagem, não é lugar de moradia. É que tem algumas pessoas que gostam de ficar lá, e Deus está falando, não é para você esse lugar. Ai, mas Deus é isso. Não, irmão, Deus não muda, Ele é imutável. Quem tem que mudar sou eu e você. Quem tem que se examinar sou eu e você. Quem tem que pôr a mão na cabeça e falar assim, cara, eu não estou agindo certo, eu estou sendo cabeção, eu estou agindo dessa maneira, cara, eu estou indo por esse caminho, já estou dando murro em ponta de faca faz tempo, e eu estou cobrando Deus, mas não é Deus, sou eu que tenho que mudar. Eu nunca vi, quando a gente não muda o comportamento, a gente mexe com o coração de Deus.
Pastora, lembra daquela passagem que aquela mulher cirofenícia, ela vai até Jesus, Jesus está na região dela, e ela vai lá e fala assim: Jesus, por favor, cura minha filha que está endemoniada. Jesus vira para ela e fala assim: não é o chegado tempo. Aquele momento aquela mulher poderia virar as costas e sair fora. O que ela fez? Ela se posicionou. Ela foi lá, correu na frente de Jesus e falou assim: não, não faz isso. Aí Jesus vira para ela e fala assim: não chegou o tempo, porque os cachorros vão comer as migalhas. Aí ela falou assim: então não tem, tudo bem, então eu sou o cachorrinho que quero comer as migalhas. E continuou. Aí ela suplicou Jesus. Jesus falou assim: opa, se posicionou e teve um comportamento de adoração. O que aconteceu com ela? Vai lá, filha, sua filha já está curada. O que essa mulher fez, irmão? Ela inaugurou o evangelho aos gentios. Porque Jesus naquele momento, ele não estava pregando para os gentios, ele estava pregando só para o povo de Israel. E aquela mulher não fazia parte do clube judaico. Você tem noção do que essa mulher fez? O comportamento dela mudou uma sentença do Senhor. O posicionamento dela levou ela para viver um avivamento. Então as aflições que nós passamos, eu vejo como o Senhor nos empurrando, as provas de Deus nos empurrando. E se o povo de Deus aqui não tivesse crescendo aceleradamente, como que o povo ia sair do deserto, do Egito? Então, o grande problema desse faraó é que ele não sabia, mas atrás desse crescimento existia uma promessa feita a Abraão. Irmão, olha só, por trás do crescimento tinha o Abraão saindo da sua casa para ser pai de multidões. Atrás desse crescimento tinha um Isaac cavando poços que estavam entulhados. Atrás desse crescimento tinha um Jacó que lutou com o anjo até raiar do dia. Você entende como existe uma promessa, existe uma palavra? Pessoas que estão sustentando e pessoas que te sustentaram em oração até aqui. E você acha que Deus ia te deixar se perder agora? Você acha que Deus ia te fazer morrer na praia? É óbvio que não. Claro que não. Agora em Êxodo capítulo 2, versículo 6, diz assim: abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então o rei fica furioso, porque está crescendo muito. E aí o que ele manda fazer? Matar todos os meninos. Joquebede, mãe de Moisés, junto com Miriam, faz o cestinho lá, coloca o menino dentro, fecha com betume, põe no rio Nilo e solta o menino. Olha que coisa, onde ele vai parar, irmão? Meu Deus, foi coincidência. E aí a Leide estava lá, toda se banhando, toda lá se refrescando, né? E de repente aquela criança chorando, talvez ela olha e fala: uau, o que está acontecendo? Alguém vai lá, pega. Quando ela olha, ela vê que é uma criança hebreia. Grava isso. Ela identifica, ele é um hebreu. Muito bem. Ela pega esse menino, põe dentro do palácio e ele começa a ter um ensinamento egípcio. Então Moisés, ele vai começar a falar como egípcio. Ele vai começar a conhecer a cultura egípcia, os 300 mil deuses que eles têm. Ele vai começar a se preparar para um dia herdar o trono do rei. Ele vai começar a se comportar como um egípcio. Agora ele vai ter as pulseiras do egípcio, as vestes egípcias, sandálias egípcias. Ele vai ter pessoas servindo ele. Só que, como a mulher disse, a filha de Faraó, a princesa disse, é um hebreu. Por quê? Porque é a essência de Moisés. Ele é um hebreu, um homem separado, um povo de Deus. E aí daqui a pouco aquele homem, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele fica maluco, vai lá e mata o egípcio e vai embora. Quando ele vai embora, Zípora, não é víbora não, viu, irmão? É Zípora, lá em Êxodo capítulo 2, 19, ela fala assim, ele chega no poço, Zípora, filha de Jetro, elas estão pastoreando as ovelhas do pai, leva até o poço para elas tomarem água, e aí elas têm um encontro ali com Moisés, e elas voltam em casa. Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. Olha só, quando Zípora vai falar para o pai, ela fala, um egípcio.
A filha de Faraó, quando olha o bebê, fala, é um hebreu. E agora, ele é um hebreu ou é um egípcio? Irmão, ele é um hebreu. Só que ele estava vestido de egípcio. E o que Deus faz com ele logo em seguida? Leva ele para o monte, 40 aninhos, para ele desconfigurar toda a sua trajetória egípcia, para restaurar a essência dele. Lá no Sinai, lá no monte, ele aprendeu a ser pastor. Lá no monte ele aprendeu o que é pastorear. Por quê? Porque daqui 40 anos ele ia ter que pastorear milhões de pessoas. Está entendendo o que Deus faz? Está pegando, irmão? Está entendendo como Deus prioriza a essência? O povo cresceu, o povo multiplicou, do povo de Deus foi separado e agora ele é príncipe do Egito. Mas Deus falou assim, lindo a sua trajetória, preservei você, mas agora chegou a hora de tirar o Egito de dentro de você. E nada como um bom deserto para tirar o Egito de dentro de nós. É assim que acontece quando nós nos convertemos. É assim que acontece quando nós entramos naquela porta e nós falamos assim, agora eu vou congregar, eu entendi que Jesus morreu por mim. O que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar o computador do mundo que está na nossa cabeça, o sistema do mundo que está na nossa cabeça, e ele vai arrancar. E ele vai fazer o quê? Vai colocar santidade. Ele vai colocar dentro de nós a cultura do reino. Ele vai colocar o Espírito Santo dentro de nós. Só que às vezes nós estamos no processo dessa conversão. E eu quero dizer isso para você, irmão. O evangelho não é oba-oba. O evangelho não é que legal. O evangelho é cruz. Você não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Então junto com Cristo vem uma cruz nas suas costas. Junto com Cristo vem renúncia. Junto com Cristo vem perdão. Vem liberação de perdão. Eu não perdoo porque ele me feriu. Eu não perdoo porque ele me maltratou. Ele abusou de mim. Aí aqui o Senhor vai falar para você assim, filhinho, libera perdão para ele. Você estava no seu tempo de ignorância. Filhinho, libera perdão para ele. Você não está ganhando nada com isso. Aqui o mundo vai te ensinar. Você vai crescer, você vai ser o melhor. E você vai ganhar muito dinheiro. E você vai ser o primeiro. E você isso, e você aquilo. Aqui Jesus vai falar assim, filhinho, é melhor dar do que receber. Filhinho, quem é o último será o primeiro. Quem quiser ser o primeiro no reino tem que ser o último. Você entende como vai começar um processo de desconstrução? Como o Senhor vai tratar o nosso interior? É por isso que Ele nos disciplina, irmão. Enquanto tiver Egito dentro de você, Deus vai purificar com fogo. Deus vai te levar para lugares de prova para arrancar o Egito de dentro de você. Eu poderia suavizar essa mensagem nesse ponto específico, falando o evangelho frufru. Mas não é, irmão. Não é. Fala para você, a porta estreita nunca vai se adaptar ao seu tamanho. É o seu tamanho, é você que tem que se adaptar à porta estreita. Tá entendendo, irmão? É você, não é a porta que se adapta a você. Não é Deus é o seu mordomo, você é o mordomo dele. A gente tem que começar a entender sobre Cristo. Entender um pouquinho sobre que menos de nós e mais dele. Convém que eu diminua e ele cresça. Então, Moisés foi restaurado na sua essência e depois libertou o povo. Olha só, em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa era uma promessa de Jesus já ressurreto. Jesus prometeu descer poder. Não sai sem poder. Se sair sem poder para ir andando, não vai dar certo. Vocês precisam receber poder. O que é poder? Unção. Unção é poder de Deus. É a capacidade de testemunhar sobre Cristo. Irmão, testemunhar sobre você é bênção, mas testemunhar sobre Ele é necessário. E não é o que você ganhou depois que conheceu a Cristo, é quem você se tornou depois que conheceu a Cristo. Não é o quanto você conquistou, é quem você se tornou. Você consegue entender isso?
Então em Atos 2:41 diz que 3.000 pessoas se converteram, porque o poder desceu sobre os discípulos e eles foram. Uma palavra de Pedro, 3.000 pessoas. Atos 4:4 vai dizer que 5.000 pessoas se converteram. Atos 5:14 vai dizer que um número cada vez maior. Atos 6:7 diz, agora que a palavra estava inclusive alcançando os sacerdotes. Quando eu falo sacerdote, para você entender, lembra de Caifás? Lembra dos líderes judaicos que queriam prender Jesus? Então esses caras agora estão se convertendo. Opa, olha o nível do evangelho onde chegou. Lá em Atos 11:21 diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Atos 12:24 vai dizer, entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando. E aí o apóstolo Paulo entra em cena no capítulo 9 e no 13 ele é enviado na sua primeira viagem missionária, e aí a palavra começa a ser espalhada por toda a Ásia, Europa, e aqui nós estamos, porque um homem falou, eu vou cumprir o ID por toda a terra. Você entende como a igreja estava crescendo? Você entende e qual que é a essência? Quando você pega Atos, você vai ver por várias vezes a mensagem que Paulo pregava. Qual que é a mensagem que Paulo pregava? Jesus veio, um homem pecou, todos estão destituídos da glória de Deus, mas porque veio um homem que morreu, que nos justificou, ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, enviou o Espírito dele, e agora nós estamos aqui, ele voltará para nos buscar. Essa era a mensagem de Paulo, o evangelho completo. Ele não falava assim, venha para Jesus e pare de sofrer. Ele pregava assim, se você não crê em Cristo, irmão, você está condenado ao inferno. Ele é o caminho. A palavra o caminho que você encontra em Atos, na verdade não existia cristão. A palavra cristão foi aparecer na igreja de Antioquia. Mas até então o caminho era o caminho de Deus, era o Cristo. Então as pessoas se convertiam porque a mensagem do evangelho era pregada aí na cabeça da pessoa. E eu quero que entre na sua cabeça isso. Qual é a mensagem do evangelho? Como que uma pessoa me encontra do jeito que eu estava e morre por mim? Quantas pessoas você conhece que morreria por você? Sua mãe, seu pai? Será mesmo? Essa é uma mensagem escandalosa, irmão. Alguém morrer por mim? Alguém morrer por mim? Isso é uma mensagem escandalosa. Por isso que a palavra vai dizer, Paulo vai dizer, que a mensagem da cruz é um escândalo. E aí então quando os caras ouviam essa mensagem, meu Deus do céu, alguém morreu por mim, eu quero esse cara, eu quero Jesus. E aí essa era a essência, essa era a mensagem. E a igreja, como você viu, ela foi multiplicando, foi crescendo, foi multiplicando, até um dia que a igreja chegou em Roma. Ela foi perseguida brutalmente, muitos cristãos morreram, foram decapitados, jogados no Coliseu para serem devorados por leões. Muito bem. Só que chegou um dia que um imperador, Constantino, ele ouve a mensagem do evangelho, ele é impactado, e também para ele politicamente era bom, porque os cristãos estavam crescendo a rodo. E aí então ele ouve a mensagem, ele se converte, se batiza. Só que qual é o problema da igreja, irmão? Que agora o imperador se converteu. Então como que o imperador se converteu e agora eu vou fazer um culto dentro de uma casa? De uma coisa simples? Não, vamos construir um templo grandioso, monstruoso, porque agora o imperador se converteu. E a igreja foi perdendo a essência. E é por isso que Jesus olha para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, e fala assim, meus lindos, vocês cresceram nisso, nisso, nisso e nisso, parabéns. Porém, tenho contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Por quê? Porque o crescimento que vocês tiveram, vocês não preservaram a essência. Agora, para eu fazer parte de um culto, eu tinha que me vestir com estolas. Agora o culto tinha que ser todo voltado por causa do imperador, não era mais o Cristo. Cristo perdeu o seu lugar de honra e o imperador foi colocado nesse lugar. Logo em seguida surgiram as imagens que foram sendo criadas de homens para ser adorados, de mulheres para ser adorados. A igreja perdeu a sua essência. O problema
é não perceber que perdeu a sua essência e achar que continua a mesma coisa. A igreja achou que estava tudo certo e não estava, irmão. Não estava. Por isso que em 31 de outubro de 1517 aconteceu a Reforma Protestante. Justamente porque Martinho Lutero estava olhando na Bíblia, e quando ele vê lá, pela graça sois salvos, quando ele vê que é pela fé que nós somos salvos, ele faz as 95 teses, vai lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, crava ali, defendendo a fé. Porque o que o povo estava fazendo? Vendendo indulgência. Irmão, para você ser salvo, você tinha que comprar a sua salvação. Olha como a igreja se perdeu. Porque a salvação não é por fé. Eles estavam falando que agora a salvação era por obra. Perdeu a essência. A igreja cresceu, perdeu a essência. E nós como pastores, nós como corpo, eu quero chamar a sua atenção a dois pontos. Nós vamos crescer, porque é a palavra de Deus que nós vamos crescer. Mas nós nunca podemos mercadejar a palavra. Nós nunca podemos adulterar a palavra. Sim, sim e não, não. O que passar disso é proceder do maligno. Irmão, se você não se sente confortável com a mensagem da palavra, você se sente confrontado, o problema não é do pastor. O problema é você que não quer se submeter à palavra. Com todo respeito e amor do meu coração. Parece que as coisas mudaram de papel. Se a gente prega uma palavra que é uma palavra de correção, não querendo bater, mas uma palavra de exortação no bom sentido, para uma palavra doutrinária, nós vamos nos escandalizar. Imagina, esse pastor está maluco. Imagina, esse pastor é assim, é assado. Irmão, nós fizemos lá na igreja uma série de mensagens, e a série era Quero Ser Como Jesus. Eram 4 ou 5 ministrações, e a ideia era resgatar o comportamento de Cristo e aplicar na nossa vida. Então eu ministrei sobre comportamento. Agora, quando você pega para ensinar sobre um comportamento cristão, que vai apontar para Cristo, você vai ter que pôr a mão na sua consciência, porque você vai falar assim, caramba, eu não estava fazendo isso, eu estava fazendo totalmente o oposto. Caramba, eu estava dando uma mentidinha de vez em quando. Caramba, eu não estava entregando dízimo. Caramba, eu estava sonegando. Caramba, eu estava roubando. Eu estava adulterando. Eu estava falando palavrão. Eu estava fazendo isso. Opa, isso mexe no comportamento. E quando mexe no comportamento, irmão, você se sente ofendido. A gente se sente ofendido. Por quê? Porque a gente não quer mudar. O que eu percebi? 1 foi embora. 2 foi embora. 3 foi embora. 4 foi embora. E aí eu fui orar, falei, papai, estão pregando a tua palavra, o que aconteceu? Foi embora. E o Senhor virou para mim e falou assim, eles não me suportaram. Eles não me suportaram. Então, irmão, é natural nós pregarmos o evangelho verdadeiro. Nós vamos ministrar a palavra, queira quem goste, quem não goste. Nós não vamos minimizar a palavra porque um diz que eu não concordo, é a opinião bíblica, não é a minha opinião nem a do pastor. Nós não temos condição de falar a Bíblia está errada ou está certa. Nós temos que ser bíblicos, cristocêntricos, pregar o evangelho, vírgula por vírgula, sem adaptar o evangelho à minha necessidade. Eu tenho que me adaptar ao evangelho. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui alguns pontos importantes para a gente caminhar para o final. E eu quero que você entenda sobre crescimento. E eu vou falar para você de um cara aqui ponto a ponto para a gente entender. E você vai pegando cada palavra profética que for liberada daqui. A unção é que te faz crescer. Diga comigo, a unção é que me faz crescer. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Samuel recebe uma palavra de Deus, porque Saul tinha desobedecido. E Samuel vai até a casa de Jessé em Belém e unge Davi. Vocês conhecem todo o contexto da história. Unge Davi na frente da sua família. E a Bíblia fala que naquele momento o Espírito Santo se apossou dele. Naquele momento o Espírito Santo ele falava com 3 pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Só que o Espírito Santo naquele momento não era para todo mundo, era para algumas pessoas. A Bíblia fala que ele saiu de Davi, saiu de Saul e foi para Davi. Hoje o Espírito Santo está em todos nós, porque Jesus morreu na cruz. Então ele não é dado para um ou para outro, é dado para todos os filhos. Amém? Então Davi, ele é ungido
naquele momento. Faço uma pergunta. Davi é ungido rei. Primeira pergunta que eu faço para você: ele foi levado para o trono em seguida? Sim ou não? Sim ou não? Para onde ele foi levado, irmão? Para o meio de uma guerra. A unção, ela vai te fazer crescer, mas a unção, ela te levará para uma guerra. Por que Deus vai te colocar numa guerra? Por quê? Porque Deus precisa promover você. Porque Deus quer ser exaltado acima de todas as coisas. Então, quando nós estamos diante de lutas, e o crente, infelizmente, muitas vezes não tem discernimento espiritual para saber o que está rolando na atmosfera, e aí a gente fica mais chorando igual Saul, com medo, tremendo de medo, do que se posicionar como Davi. E então, a primeira unção, ela vai te levar para a guerra. Nós vamos descobrir que o reino espiritual, ele é real. Lembra que Paulo fala em Efésios? Não por força, que ele fala assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Davi, ele é ungido. Pensa, você foi ungido agora, o profeta. Irmão, o profeta era super respeitado naquela época. Um homem de Deus, ele falava, a palavra do Senhor veio a mim, ponto. Era o profeta, era Deus falando. Esse homem foi diante da família de Davi e derramou um azeite sobre a cabeça dele. Pensa, ele acabou de ser ungido. Mas como eu sou ungido e não sou rei ainda? Porque a unção, ela tem sequência. Tem 3 fases. E essa primeira fase, essa unção, ela vai te levar para a guerra, para você ter discernimento espiritual, para você ter entendimento do reino espiritual, em nome de Jesus. E aí Davi fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha o que ele fala. Hoje mesmo, ele transfere: o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança. Olha o que Davi está falando, honrando ao Senhor. Não é pelas minhas mãos, não é pela minha funda, não é por nada disso, mas ele fala assim: não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então a unção levou Davi para o meio da guerra. Mas qual era o discernimento de Davi? Está rolando uma guerra aqui, mas essa guerra não é contra mim. Quem é esse filisteu? Ele acha que ele nem me conhece. Está maluco? Davi não se importou com o tamanho do homem. Davi não se importou com todos os aparatos que ele tinha. Davi foi na simplicidade, pegou 5 pedrinhas no riacho, colocou lá na funda, rodou, pum. Irmão, você acha que aquela pedra tinha capacidade de derrubar aquele homem? Naturalmente, é óbvio que não. Mas o que Deus fez? Deus potencializou. Isso é unção. O poder de Deus ali derrubou aquele homem de 3 metros. Então a primeira, Deus vai te levar para a guerra. Segundo ponto é que Deus vai promover você aos poucos. Davi, ele foi, depois disso, antes disso, ele foi para consolar o rei. Você lembra que Davi ficava endemoniado, e Davi ia lá, tocava a harpa, adorava. Só que Davi não começou a adorar na frente do rei, irmão. Davi adorava lá atrás das malhadas. Davi adorava escondido, quando ninguém via. Ele não foi adorar na frente do rei para se aparecer. Ele adorava lá atrás. E aí, então ele começou consolando o rei. Daqui a pouco ele foi promovido como escudeiro do rei. E daqui a pouco ele foi promovido como comandante da tropa de 1000 soldados. Olha o que a unção faz. Te leva para a guerra, mas ela também agora ela te promove. Esse primeiro nível de unção, ela vai promover você. Outra coisa que Deus faz: você terá que lidar com a oposição. Você lembra da imaturidade de Saul, dos ciúmes que Saul tinha, que o povo lá cantava que Davi matou milhares, 10 milhares, centenas de milhares, e Saul matou menos? Então nós vamos ter que lidar com a imaturidade dos outros. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino e passei a ser homem. Nós vamos aprender, essa primeira unção vai te levar a ter maturidade emocional. O outro está te perseguindo, está com ciúmes de você. Irmão,
Vamos aprender, vamos ter maturidade para lidar com isso. Ok? O outro ponto é, essa unção vai te levar a ser perseguido. Lembra que Saul perseguia Davi sem parar? Era na caverna de Adulão, ele estava lá. Era nos desertos, ele estava lá. Era com sacerdotes, ele estava lá. Aonde Davi estava, o rei estava perseguindo ele. Então, essa primeira unção muitas vezes nós vamos sofrer perseguições. E aí nós não estamos sabendo lidar com as perseguições aonde? No família, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, de pessoas que a gente trabalha, com o seu chefe. A gente está sendo perseguido e a gente está reclamando, mas a gente precisa se posicionar. O que Davi fazia? Fugia, porque Deus era com ele. Então, quando a injustiça se levanta contra nós, o que Jesus vai dizer? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Foi Jesus que falou. Olha o que ele fala: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa. Então nós temos que aprender a lidar com as perseguições. Outra coisa, você verá pequenas conquistas. Nesse primeiro momento, talvez, você vai ver pequenas conquistas. Davi, ele ganha do rei Aquis a cidade de Ziclag. Era uma pequena cidade do povo filisteu. Olha só, Deus ungiu ele para ser rei. E ele estava agora dando para Davi uma pequena cidade. Agora, o que eu falo para você, irmão? A palavra de Jesus. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito que colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Nós temos que estar felizes e celebrar as pequenas conquistas, os pequenos começos. Nós estamos de olho só no grande, mas Deus está falando: eu quero confiar em você, então eu vou te dar uma pequena cidade, Davi. Eu quero ver como que você vai agir aqui. Quero ver como que você vai agir. Nesse cargo que eu vou te dar, você vai ganhar esse salário agora. Senhor, mas eu queria ganhar 200 mil. Tá bom, filhinho, mas agora você vai ganhar menos. Eu quero ver como você vai se comportar, como você vai lidar com o dinheiro. Eu quero ver se o dinheiro não vai roubar o seu coração. Eu quero ver se você não vai adorar mamon. Eu quero ver se você não vai levar um altar para você. Eu quero ver se você vai fazer com excelência tudo aquilo que está diante de você. Essa é a primeira unção que vem sobre nós. Um nível de unção. E a Bíblia vai falar que depois que Saul morreu, Davi é enviado para Hebrom. E ali começa o start de um segundo tempo. Ou seja, Deus trabalha com tempos e estações. Enquanto Saul não morreu, Deus ficou esperando Davi. A hora que Saul morreu, um tempo acabou, uma temporada, uma estação acabou, começa uma estação nova. E quando Davi vai para Hebrom, lá em 2 Samuel 2:4, Davi é ungido rei em Hebrom sobre a tribo de Judá. Olha, irmão, você entende que já mudou? Agora aumenta a jurisdição de Davi. Davi vai para Judá, que fica em Hebrom, em Jerusalém. Ele está ali, e aí os príncipes de Judá reconhecem a autoridade. Então essa segunda unção que vem sobre nós, ela aumentará o seu nível de influência e de reconhecimento e crescimento. Essa segunda unção aumentou a influência de Davi. Davi era comandante de 1000 soldados. Agora ele é rei de uma tribo. Consegue entender como o crescimento faz parte da nossa vida? Você está pegando a visão, irmão? Você está conseguindo entender que sim, Deus tem um crescimento, mas Deus tem processos que nos levam a crescer, que nada é de graça, que no Evangelho não tem nada místico e não tem sim, salabim? Você entendeu que não é barganha? Você entendeu isso? Você entendeu que o Evangelho não é barganha? Eu estou dando para Deus, Deus tem que dar para mim. Não! O pastor falou uma coisa muito interessante aqui. Se nós não tratarmos o dinheiro como semente, seremos pobres para sempre. Muda a visão, irmão. Você faz parte agora do reino da luz. Tira de dentro de você todos os resquícios e a cultura do reino deste mundo, em nome de Jesus. Então a segunda unção, ela vai aumentar isso. Irmão, só que passou 7 anos e meio. Ah, meu Deus. Passou 7 anos e meio. E aí agora o que acontece? Toda a casa de Saul morreu. As 12 tribos se juntaram. E agora ungiu Davi como rei de todo Israel. Você acompanhou comigo 3 unções?
Primeiro, ele foi ungido na frente da família. Segundo, ele foi ungido como rei de uma tribo. E agora, a terceira vez, ele é ungido como rei de toda a nação de Israel. A jurisdição dele aumenta. E nesse momento que essa unção vem, é conquista atrás de conquista. Davi, ele varria. Ele ia para uma nação, ele ia para conquistar um povo, Deus dava a vitória. Senhor, posso ir por aqui? Não, Davi, vai por trás. Não, Davi, vai por aqui. Davi, a estratégia é essa, a estratégia é aquela. Porque o relacionamento ampliou. O relacionamento ampliou, a comunhão com o Espírito Santo agora ampliou. Davi consulta a Deus. Davi não vai agindo da força do braço dele. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Então Davi começa a se mover, sendo guiado pelo Espírito Santo. E ele começa nesse terceiro nível de unção. Ele começa a conquistar, 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 conquistar. Conquistar e sem parar. Só que Davi tinha uma essência, irmão. Quando ele conquista o lugar mais alto da carreira dele, quando ele chega no topo da carreira dele, política, espiritual, ministerial, o topo mais alto, quando aquela primeira unção profética fez sentido, ele lembra, eu lembro que Deus fez comigo. A Bíblia fala, 2 Samuel 5, 6 e 7. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguia entrar ali. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Você sabe o que é a fortaleza de Sião? A fortaleza de Sião era dos jebuseus. Era um lugar um pouco afastado da capital Jerusalém. Era em Jerusalém. Davi, a primeira coisa que ele faz, quando ele é ungido rei de toda a nação de Israel, ele vai até a cidade onde estava o quê? A arca. O que é a arca? A arca de Israel, a arca de Deus. Era o símbolo máximo da presença de Deus, irmão. Davi, ele resgata a arca, dava 6 passos e sacrificava. 6 passos e sacrificava. Uma revelação profética para você. A Bíblia vai falar que nesse momento que ele estava, a primeira tentativa, que ele estava transicionando a arca para Sião. Sião significa Tzion, é o lugar onde Deus escolheu para habitar. Pensa, de todos os lugares do mundo, Deus escolheu Sião para fazer a sua morada. Nessa transição que Davi está trazendo, a Bíblia fala que Eliabe, esqueci o nome do outro cara lá, estavam carregando a arca. Isso. Uzá e Aiô. Isso. Uzá e Aiô estavam carregando a arca. Carregando a arca. E a Bíblia fala que quando eles estavam carregando a arca, ela deu uma tropeçada. A arca, quando foi cair, Uzá foi pegar a arca e ele foi fulminado. Você vira para mim e fala: Rafa, como Deus pode matar alguém porque foi proteger a arca? Irmão, Deus se move por princípio. E lá no livro de Levítico diz, que somente os levitas poderiam carregar a arca. Ou seja, somente um sacerdote poderia carregar a arca. A arca não poderia ser carregada num carroção. Deixa eu falar para você. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E você precisa carregar a presença da maneira certa. Você não é um carroção. Você é um sacerdote. Você quer carregar a presença dentro de você, se comporte como um sacerdote. Busque santidade, busque a palavra, jejue, ore, busque os princípios, viva os propósitos, carregue a presença de Deus por onde você vá. E aí Davi então resgata a arca e leva a arca para Sião agora. E lá ele faz a tenda de Davi. O que Davi faz, irmão? Ele restaura a adoração em Jerusalém.
Davi cresceu, mas não perdeu a essência. Ele cresceu perseverando no Senhor dos Exércitos, crendo no Senhor dos Exércitos. E para a gente encerrar aqui, lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 9. Versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. O que Paulo está falando, irmão? Que ele lançou o alicerce, o fundamento que é Cristo. E aí ele está falando assim: cada um de nós veja como está construindo em cima desse edifício, desse alicerce. O que nós estamos construindo? Com ouro, prata e pedras preciosas? Ou nós estamos construindo com madeira, feno ou palha? Por quê? Porque a Bíblia fala, aqui está falando que um dia o fogo virá para provar a qualidade. E se for construído com madeira, feno ou palha, vai se queimar. Se for ouro, prata ou pedras preciosas, vai refinar. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Depois que um edifício está pronto, 20º andar, acabou. Chega lá em cima, o engenheiro fala assim: opa, tem alguma coisa errada, está tremendo muito, está meio torto. Tem como ele derrubar somente o 19º, 18º e reconstruir? Sim ou não? O que ele tem que fazer? Quebrar tudo. Quebrar tudo. Porque o problema não é no 20º, o problema é na base. O problema é no alicerce. O problema é o que foi colocado em cima do alicerce na construção. Então, se no seu cristianismo, na sua vida, depois que você conheceu Cristo, se você não está lançando ouro, prata, pedras preciosas, o fogo está vindo te purificar. E aí, às vezes, a gente precisa voltar para o lugar de recomeço, irmão, para preservar a essência. Então, não se espante com Deus. Só que hoje é uma noite de recomeço. Você lembra lá em Gênesis 11, que eu comecei falando, que os homens falaram assim: vamos construir uma torre para nós. A galera foi lá, levantou uma torre de Babel, Deus veio e confundiu as línguas e cada um se espalhou. Porque Deus não tem prazer nesse crescimento individual, nesse crescimento que é para o próprio ventre. Depois disso, o que Deus faz? Deus não levanta torre, Deus levanta altar, irmão. Com Deus é altar, não é torre. O que Deus faz? O mesmo Deus que confundiu as línguas é o mesmo Deus que desce em Atos capítulo 2 e ele torna uma única língua que todos podem ouvir. Significa que agora o próprio Deus está edificando algo que vai glorificar e vai apontar Ele. Então significa, se eu e você está fora da linha do que Deus planejou, Deus ele vai vir com fogo, Deus vai destruir aquilo que nós construímos em cima do alicerce que não foi Ele que deu, e nós vamos recomeçar. Então talvez para você essa noite seja uma noite de recomeço. Talvez você estava perguntando a Deus e não estava tendo resposta. Talvez você estava falando assim: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou patinando no mesmo lugar? Por que eu não saio do mesmo lugar? É porque talvez você estava colocando algo em cima do Senhor que não era para colocar. E hoje eu quero, como profeta de Deus, te dizer que vai vir um renovo sobre o seu entendimento, que você nunca mais vai ser o mesmo. Eu declaro sobre a sua vida um crescimento, irmão, acelerado em tempo recorde. O que o olho não viu, o ouvido nem ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você.
Deus vai crescer no seu ministério. Deus vai acelerar o seu trabalho, a sua promoção, o seu ganho, o seu sustento. Se você está fechando um contrato por mês, você vai fechar muito mais. Se você é autônomo, se você, trabalha com vendas, se você tem um escritório, se você é médico, eu não sei que área que você é, eu sei que Deus vai promover, Deus vai acelerar você, porque você vai começar da maneira certa. Se você está aqui, você está buscando um crescimento no seu ministério. Pastor, Deus fez um chamado para mim. Lá atrás Deus me chamou, e eu passei em tantas igrejas, e eu nunca fui reconhecido, e isso e aquilo, irmão, chegou o tempo certo de Deus tirar atrás das malhadas. Se você está aqui, Deus vai multiplicar isso em você, Deus vai acelerar, Deus vai potencializar o seu ministério, mas não é na força do seu braço, não é fazendo coisas, mas é sendo quem Deus te chamou para ser. Então eu acredito que essa noite nós precisamos fazer duas coisas: renunciar às torres que nós construímos e recomeçar construindo um altar. Lembra que Elias faz quando ele vai confrontar os profetas? A primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Sem altar restaurado não existe fogo, irmão. Sem altar restaurado não existe fogo. Jesus subiu no altar, que é a cruz, e o fogo veio em seguida. O fogo só veio no Espírito porque Jesus subiu no altar da cruz. Sem altar restaurado não há fogo. Não tem como crescer sem estar com a base sólida. Não tem como crescer se eu não buscar a opinião de Deus ao meu respeito. Então fique de pé, para parecer que está acabando.